Então, boa tarde a todos e todas. Só antes de falar disso, lembrando que sábado agora a gente marcou aula extra 3 horas, né? E você já mandei o link, mas depois eu mando. Já mandou o link. Tá, e vai ficar gravado, tá? E sobre a prova, vamos pensar nisso também agora, porque as últimas 2 semanas eu não tive 1 minuto livre, assim, literalmente. Semana passada é essa, que eu tive 2 eventos seguidos, né, assim, em São Paulo, evento de EJA, depois o SPEN, e aí foi meio assim. Mas a partir da semana que vem eu vou marcar, mas eu vou mandar um formulário para vocês escolherem os horários de disponibilidade e a gente vai marcando, tá? Beleza? Vai ser online também a entrevista. Então vamos lá. Podemos continuar? Então nós paramos aqui. Isso aí eu já falei sobre ele, né? Aquele negócio de toda sequência convergente é limitada, né? E basicamente a demonstração, a ideia é essa: se ela é convergente, então você consegue, você pode escolher o epsilon igual a 1, você pode escolher um epsilon qualquer, mas escolhido um epsilon, você prende dentro de uma bola os termos da sequência a partir de um certo n0. E aí basicamente morreu, porque os termos que vêm antes daquele n0 são em quantidade finita, tá? Beleza? Só chamar a atenção, uma coisa que a gente já falou, só recapitulando, que para não confundir, que às vezes confunde muito, quando eu falo o termo e o índice, tá? Então o índice é o índice, é o 1, 2, 3, o termo é o valor da sequência naquele índice. Beleza? Quer dizer, o índice é o domínio, o termo é o contradomínio, é a imagem, beleza? Então vamos lá, esse exercício aqui, como eu falei, é de verdadeiro ou falso, não sei se vocês chegaram a olhar, assim, olhar a resposta sobretudo, mas assim, nós vamos, para a gente fazer esse exercício agora, tá? E esse exercício, ele tem um papel, como eu já falei, né, que eu falei que é o meta-exercício, o meta-comentário, que é assim. Ele tem um papel, eu acho, por favor. Tá ligado na tomada? Ah. Ele não vai modo repouso, eu acho. Estranho que eu manche nele agora. Deixa eu ver aqui. Aí tá. Enfim. Ele ajuda a se familiarizar com esses nomes, né, com esses conceitos, que são muitos, né, que a gente viu no começo, são vários, e eles também preparam para os teoremas, tá, que são importantes, que eu vou falar em seguida. Então vamos lá, para dar um exemplo ou dizer que é impossível. Então, uma sequência divergente e limitada, tá? E lembrando que divergente é qualquer sequência que não seja convergente. Então, tender a infinito é um caso de divergente, beleza? Então, mas é possível haver então uma sequência divergente e limitada? Qual é o exemplo? Assim, eu penso nas funções. Tá. Menos 1 elevado a n. Sim. Nas trigonométricas, seno. Mas a ideia é essa mesmo. Eu fui botando todos. Eu vou botar todos aqui e depois dando as respostas, tá? Então esses 4 primeiros itens. Enfim, aí vamos à resposta do primeiro. Renan falou, menos 1 elevado a n, beleza? Mas Renan não, Marcos, mas é que a ideia do Renan, de ser uma coisa que oscila, tá? Se fosse função, o análogo aí seria limitada, mas que não tem limite no infinito, né? Porque limite de sequência é sempre, a gente só fala de limite de sequência quando a variável tende a infinito, beleza? Que é o n. Então o análogo para isso, para o limite de função, seria x tendendo a infinito, que é a variável da função, tá? Então seria esse o caso, né? Então esse exemplo aqui, menos 1 elevado a n, esse menos 1 elevado a n vai ser exemplo para um monte de coisa, tá? Esse menos 1 elevado a n você está no espírito do que o Renan falou, tá?
Beleza? Então, próximo. Divergente e com uma subsequência convergente. Qual é o exemplo? Fala. Menos 1 elevado a n também. Todo mundo concorda? Se você pegar só os pares, Só os pares. se você pegar só os integrais. Certo? Mas para ser um pouco mais criativo, assim, vocês podem definir qualquer tipo assim. 1 sobre n se n é múltiplo de 3, por exemplo. E uma coisa qualquer se n não é múltiplo de 3, beleza? Uma coisa assim, tranquilo? Certo? Só lembrando também, aproveitando, que subsequência, a gente está pegando sempre os exemplos mais caretas por uma certa preguiça, assim. Por isso que pode inventar os exemplos. Mas assim, lembrando que subsequência é a restrição da sequência a um subconjunto infinito de índices. Por quê? Por isso que é pares, ímpares, múltiplo de 3, primos. Porque se não for assim, a subsequência não será uma sequência em si. A subsequência também é uma sequência, entendeu? Beleza? Então por isso que não pode ser assim, os 10 primeiros, porque aí uma sequência tem sempre infinitos índices. Domínio é n, tá? Beleza? E outra coisa também, que é assim, repetindo, é uma restrição a um subconjunto infinito de índices, tá? Mas não precisa ser uma coisa que tem uma fórmula, tipo uma definição algébrica, tipo os pares, pode ser qualquer subconjunto infinito, tá? Pode ser 1, 5, 20, 1000, desde que seja um subconjunto. E a gente está acostumado sempre a coisas que tem fórmula, não precisa ser, tá? Só uma observação. Próximo. Convergente com uma subsequência divergente, isso é possível? Na minha cabeça tudo diz que não, mas tem que pensar um pouquinho para verificar isso. Tá. Mas todo mundo vai para aquele lugar, né? Isso. Pronto, vou dar a resposta. Fala. Isso é um teorema. Não, eu pensei, a menos 1 elevado a n é divergente, mas é sempre 1 menos 1. Né? Mas eu não sei, se eu somar isso com uma outra sequência também divergente, talvez eu consiga ter uma convergência. Consegue, mas aí menos uma. No caso, uma subsequência ela é parte de uma sequência, né? É. Aí se a parte de uma sequência ela vai ser divergente, então a sequência toda vai ser, não? Não, ao contrário. Se a sequência toda é convergente. Não, eu falei desse Sim, tá certo. Porque se uma parte dela é divergente, não tem como ela toda ser convergente. Isso, explicar isso. Então, esse exemplo aí, Pedro, você pode somar o menos 1 elevado a n com uma coisa que compense, né? Assim, isso é interessante. Só que nesse caso, o menos 1 elevado a n não vai ser uma subsequência disso. Certo. Entendeu? Porque uma subsequência não é uma parte algébrica da fórmula, entendeu? Ele é uma restrição. Sacou? Entendi. Beleza? Então, esse argumento aí, tá? É basicamente o que vocês falaram. Eu ia falar outra coisa e esqueci. Enfim. Sim, esse negócio é interessante, assim. Isso que o Pedro falou, porque assim, por exemplo, menos 1 elevado a n é divergente. Mas eu posso somar com outra sequência divergente e ficar convergente. Se eu somar menos 1 elevado a n com menos 1 elevado a n mais 1, vai dar constante igual a zero, concorda? Então, meio que acontece isso em muitos casos. Por exemplo, a soma de duas funções contínuas é uma função contínua. Mas a soma de duas funções descontínuas não necessariamente é uma função descontínua. Porque você pode ter um salto aqui e você soma a outra que compensa esse salto e dá uma função contínua, tá? Analogamente, a soma de dois números racionais é um número racional, mas a soma de dois números irracionais pode ser um número racional, certo? Por isso que o conjunto dos números irracionais não tem uma estrutura algébrica interna. Porque você não soma dois números irracionais e continua dentro dos números irracionais. Nem multiplica, beleza? Enfim. Divergente e com subsequência limitada. Pode? Eu acho que naquela própria sequência menos 1 elevado a n tem como, você pega só um pedaço. Falei, né? Que isso aí você, né? Beleza?
Tranquilo? Ou vocês podem fazer uma coisa assim também, né? Vocês podem definir, beleza? Certo? Repara que ela pode ser tipo assim, ó. Inclusive, um pedaço que vai para infinito, essa é divergente e não é divergente a infinito, tá? Porque para ser divergente a infinito, ela toda tem que ser, tá? Mas essa é divergente, ela tem uma subsequência aqui convergente e uma subsequência divergente a infinito, mas ela como um todo, ela é apenas divergente, tá legal? Beleza? Pronto, agora o próximo bloco, esse aí. Divergente a infinito e com uma subsequência convergente. Pode isso? O que vocês acham? Eu acho difícil, porque se ela for divergente a infinita, é porque a partir de certo ponto, ela sempre vai ficando cada vez maior do que qualquer coisa. Né? Então eu acho difícil pegar um conjunto infinito desse índice e ficar... Porque é isso, é ela toda, né? É um argumento parecido com aquela que a gente falou, né? Se ela é convergente, tem uma subsequência divergente, mesma coisa. Se ela é convergente, todas as subsequências dela são convergentes para aquele mesmo valor. Mesma coisa, se ela é divergente a infinito, todas as subsequências dela são divergentes a infinito também, beleza? Bom, divergente a infinito e com uma subsequência limitada, tá? Não também, né? Porque... assim, pelo mesmo argumento, né? Porque é parecido, por isso que eu tô. Beleza, pessoal? Alguém não está convencido disso? É a mesma ideia, tá? Você pode repassar a ideia de divergente a infinito? Hã? Você pode repassar a ideia de divergente a infinito? Divergente a infinito é aquela definição, né? Vou escrever aqui. Só para... Para todo K maior do que zero, esse K é um patamar, né? Deixa eu falar antes de escrever. A ideia de divergente a infinito é que ela fica maior do que todo número real positivo para um índice suficientemente grande. Então ela fica arbitrariamente grande para valores do índice suficientemente grande. Então você escolhe um patamar, 1 milhão. Aí vai ter um valor do índice a partir do qual os termos, por isso que eu estou cuidado com o que é índice e o que é termo, a partir do qual os termos ficam maiores do que aquele valor, entendeu? Beleza? Então é isso aqui, para todo K maior do que zero, existe um N0 pertencente a N, tal que N. Beleza? Tranquilo? Então, por exemplo, eu posso ter uma sequência assim. Essa aqui não tende a infinito, beleza? Porque tem que ser, essa implicação me diz aqui, que ela tem que ficar maior do que esse K para todo índice maior. Então nessa eu não vou conseguir isso, porque tem esse pedaço que não vai, entendeu? Deixar isso acontecer, certo? Bom, limitada e monótona. Monótona é que ou ela é crescente o tempo todo, ou ela é decrescente o tempo todo, beleza? Na minha cabeça é assim, porque eu acho que ela pode ir crescendo sempre, por exemplo, mas ir crescendo sempre ficando abaixo de um valor. Sim, mas aí fala. Eu vou lembrar disso. Mas aí, se ela cresce o tempo todo, Oi? se ela cresce o tempo todo, assim, buga na minha mente, ela tem um limite, entendeu? Tá, mas tem um exemplo muito familiar disso. Essa não cresce o tempo todo, essa decresce o tempo todo. Mas você pode pegar menos 1 sobre N. Menos 1 sobre N cresce. Isso aí, pensando em funções, é como se fosse uma assíntota. Beleza? Certo? Então, uma função de variável real que tem uma assíntota horizontal, ela cresce o tempo todo, mas é limitada. Ela está sempre abaixo daquela assíntota, por exemplo. Não necessariamente, mas pode estar. Tranquilo? Beleza? Bom,
monótona e divergente. Se eu entendi, acho que é muito fácil, né? X é igual a N. Rapidinho, mas essa daí no caso é. Ela vai começar no 1, né? Essa é monótona decrescente. Não, tô falando na H, porque eu pensei na função não faz outra coisa. Aham. Xn igual a N, por exemplo. Tá? Beleza? É monótona e divergente. Tranquilo? Beleza? Agora o próximo, que é legal, tá? Se eu me lembro a ordem. Esse aí. Limitada, monótona e divergente. É possível isso? Porque a gente viu nos dois itens anteriores, nós vimos limitada monótona e divergente monótona, concorda? Que a gente viu que pode ser. Então, limitada e monótona, vou até escrever aqui. Pode apagar isso aqui, né? Olha só, limitada e monótona, o exemplo que nós demos foi 1 sobre n, concorda? Monótona e divergente, o exemplo que nós demos foi xn igual a n, mas poderia ser xn igual a n2, um monte de coisa, beleza? Agora, pode ser as três coisas ao mesmo tempo? Esses exemplos aqui não servem para as três coisas ao mesmo tempo, porque essa aqui é limitada e monótona, mas não é divergente. E essa aqui é monótona e divergente, mas não é limitada. Tá legal? E aí, será que pode ter? Eu acho que não, porque se você pensa em monótona e limitada, ela é ou sempre crescente ou sempre decrescente, mas fica abaixo de um valor. Então ela se comporta de certo jeito e fica abaixo de um valor, ou assim, se for o contrário. Mas ele não vai dar para ser divergente. Porque se ela está sempre se comportando do mesmo jeito, não vai ter como a gente pilotar depois. Isso aí. Não vai ter. É bem isso, gostei dessa metade. Impossível. Eu estou botando aqui, aguarde cena dos próximos capítulos, porque isso é um teorema que a gente vai demonstrar, tá? É um teorema que diz que toda sequência limitada e monótona é convergente. E a ideia é essa que o João está falando, não pode espirocar, tá? Assim, que repara só, se ela pode até pensar analogamente uma assíntota, tá? Se ela está crescendo o tempo todo, mas tem uma barreira que impede ela de tender ao infinito, de ficar tão grande quanto se queira, ela tem que se acumular em algum lugar. Ela tem que estar ali, ela que eu estou falando são os termos dela, né? Os termos dela tem que ficar se acumulando em algum lugar, beleza? Tranquilo? Então dá para perceber intuitivamente que ela tem que ser convergente, certo? Na verdade tem uma terceira coisa que poderia impedir ela de convergir, que é se a gente estivesse num conjunto não completo, tá legal? Porque se ela está crescendo e tem uma barreira, então ela tem que estar se acumulando aqui. Mas esse lugar onde ela está se acumulando poderia ser um não ponto, tá? Certo? Então, se a gente tivesse como universo os racionais, então isso poderia acontecer, beleza? Vou pensar numa sequência, vou botar um exemplo de uma sequência aqui, que é o seguinte, truncamentos de π, tá? Ou truncamentos de qualquer número irracional, certo? Então, por exemplo, 3,1, tranquilo? Certo? Isso aí, se a gente olhar isso, concordo que essa é uma sequência crescente, beleza? E limitada, tá legal? Limitada por 4, por exemplo. Se a gente olhar isso dentro dos reais, ela vai convergir para π. Então, o lugar onde ela está se acumulando é π.
que é o limite dela. Mas se eu olhar isso tendo como universo os racionais, então dentro dos racionais, beleza? Quando eu falo tendo como universo, é tudo que existe nos racionais. Ela seria divergente, porque ela estaria se acumulando não em torno de um ponto, mas em torno de um não ponto, de um buraco, digamos assim. Beleza? Ficou claro isso? Certo? Eu estou destacando isso porque esse é um dos teoremas que o que garante a validade dele é a completude. Tá legal? Mas nesse caso eu não poderia dizer, por exemplo, que está se acumulando, sei lá, no ponto 3.141, por exemplo? Se eu continuasse... Se eu continuasse... 142, desculpa. Porque 142 é depois. Sim. Então poderia. Não poderia. Por quê? Se eu pegasse... Mas é uma boa pergunta. Fala aí qual é o ponto que você falou. 3,142. 142, certo? Não poderia dizer por quê, mas essa pergunta é muito boa, tá? Por que eu não poderia dizer que ela está se acumulando no ponto 3,142? Porque, lembra, eu estou falando o termo aqui se acumulando como sinônimo de convergindo para, tá? Então lembra que convergir para não é ficar infinito, não é ficar cada vez mais próximo. Convergir para é ficar arbitrariamente próximo, beleza? E a sequência não fica arbitrariamente próxima desse ponto aqui, beleza? Por quê? Por que eu posso afirmar que ela não fica arbitrariamente próxima desse ponto aqui? Porque eu consigo encontrar outro número racional que é menor do que esse e ainda assim maior do que todos os termos de sequência. Concorda com isso? Beleza? Por exemplo, 3,141 por exemplo. Tá? Tive que parar para pensar. Beleza? Então, se eu pegar um outro aqui, y, igual a 3,1416, é um número racional, certo? Que é menor do que esse, então meio que isso dá para ver que esse ponto aqui ele tem um gapzinho, ele tem uma separação dos termos da sequência, então a sequência não tende para ele, beleza? Boa, certo? Mas essa reflexão é bem importante, porque a gente tem que convergir a isso, é ficar arbitrariamente próximo. Mas o que não é esse também? Que aí eu vou ter outro que está menor do que esse, mas maior que todos os termos de sequência. Eu posso sempre pegar um mais próximo, isso. mas nunca vai ser o... Isso, então sempre vai ter uma distância positiva, entendeu? Que separa os termos da sequência daquele ponto. Então os termos da sequência não ficam arbitrariamente próximos daquele ponto. Tranquilo? Eu vou ter um epsilonzinho, que pode ser minúsculo, mas que vai dar um raio dentro do qual não tem nenhum termo da sequência ali dentro. Então ela não converge naquele lugar. Ficou claro? Sim? Posso continuar? Tá. Então daqui a pouco a gente vai demonstrar isso aí, certo? E para demonstrar isso aí, a demonstração também não é difícil, a gente vai usar aquela propriedade supremo, que é essa ideia de estar colado a, tá? Por quê? O limite da sequência nesse caso vai ser o supremo dos seus termos, tá legal? Beleza? Mas enfim, o próximo. Monótona e com uma subsequência não monótona. Impossível, tá? Pronto. Beleza? Porque a monótona, ela toda tem que valer isso aí. Não monótona e com uma subsequência monótona. Esse aí. Esse eu acho que sim. Isso aí é só botar no quadrado. Isso também. Beleza? Essa não é monótona, mas sequência constante é monótona, tá? É monótona não crescente, não decrescente, beleza? E esse aí? Divergente e com uma subsequência monótona convergente.
divergente com uma subsequência monótona convergente também, né? Eu dava para atenção. Beleza? Esse aí, concordam? Tá? Agora, convergente, não monótona e com uma subsequência monótona. Esse é bom. Convergente, então menos uma elevado a n não serve, tá? Porque ela é convergente, menos uma elevado a n não é convergente. Convergente, não monótona e com uma subsequência monótona. Menos 1 elevado a n sobre n. Isso, menos 1 elevado a n sobre n. Pronto. Beleza? Menos 1 elevado a n sobre n, concorda? Por quê? Esse exemplo é legal porque às vezes a gente confunde convergência com monotonicidade, tá? Parece que para convergir ela tem que ser monótona, não é? Ela tem que se aproximar do seu limite de um lado só, tranquilo? Isso não é verdade. Então essa aí ela vai ficando arbitrariamente próxima do ponto, ela tende para zero, beleza? Então ela vai ficando arbitrariamente próxima de zero, mas pulando em torno do zero. Só que cada pulo ela se aproxima mais. Então ela vai satisfazer a definição de convergência. Se eu escolher um epsilon, eu vou ter um n0, tal que todo mundo fica ali dentro. Beleza, pessoal? Certo? E esse aí? Limitada e sem subsequência convergente. O que vocês acham disso? A gente já viu limitada, divergente e com uma subsequência convergente, né? Agora, limitada, não estou nem dizendo, quer dizer, não posso dizer que ela seja convergente, mas uma limitada que não tenha nenhuma subsequência convergente. Vocês acham que é possível isso? Alguém quer falar por que não dá? Acho que vai ter pelo menos um que deve ir para o limite. Isso. Fala. É isso aí, né? Tá, então isso aí é um teorema muito importante que a gente vai ver agora em seguida, essas duas demonstrações, tá? Esse é um teorema muito importante que fala isso, mas vê se dá para ter essa ideia. Se ela está limitada, então os termos dela estão presos dentro de um intervalo limitado, certo? Então os termos vão ficar pipocando ali dentro, tranquilo? Como são infinitos índices, esses termos eles não têm espaço para se expandir ilimitadamente. Então eles têm que se acumular pelo menos em um lugar. Tá legal? Certo? Isso aí é um teorema que tem um nome. Alguém lembra o nome desse teorema? É um teorema importante. É um teorema importante. É porque você vai de nome de teorema, vai falar aqui. É aquele Strauss. Bolzano Weissler. O quê? Ia falar isso. O quê? Eu tô igual o Chaves, eu ia falar isso aí. Mas isso não cai. Isso não cai na prova, não sabia não. Porque, enfim, eu acho muito colonial, né? Esses nomes assim. Porque frequentemente não é aquela pessoa que fez aquilo, é só porque um cara branco, aristocrata, que deu o seu nome. Muitas vezes é isso, né? Assim. O Orbital, por exemplo, tem uma ideia, tem uma história clássica disso, né? Que, enfim, eu não sei direito. Mas que é isso, que é um cara que era mais pobre, que era meio o professor dele, que fazia as coisas e ele botava o nome. Tem uma história assim. Enfim. Mas frequentemente é isso, né? Dá o nome de alguém, não é. Enfim, mas esse aí é conhecido, é um termo importante. O fato dele ganhar um nome, eu estou falando o nome em si. É um sinal de que ele é um teorema importante, de fato é. Teorema de Bolzano-Weissler, tá? E aí, eu vou botar aqui, teoremas emergentes, são esses dois. São aqueles dois itens que apareceu, aguardo os próximos capítulos, tá? São teoremas que a demonstração não é tão rápida. Então é esse aí, toda sequência monótona e limitada é convergente, que é isso que está escrito aqui, não pode ser as três todo ao mesmo tempo.
E o segundo, que é o teorema de Bolzano-Weierstrass. Toda sequência limitada tem uma subsequência convergente, tá? No simulado ali está errado, beleza? Certo? E agora a gente vai demonstrar esses dois teoremas, tranquilo? E aí eu botei aí teoremas emergentes pelo seguinte, porque esse é o meta-comentário, né? Porque eu acho que eles emergem no exercício, assim. Eu acho que a gente fazer essa tentativa, né? Às vezes é uma coisa que ajuda muito quando a gente quer demonstrar alguma coisa, uma coisa que ajuda a pensar no contra-exemplo, certo? Porque pensar no contra-exemplo ajuda a entender por que aquilo tem que acontecer, beleza? Então, basicamente, o exercício que a gente fez é esse. Então, o que eu quero argumentar em termos de ensino é que, vocês podem concordar ou não, obviamente, é que fica muito mais assim, tem muito mais sentido enunciar e demonstrar esses teoremas depois de ter feito esse exercício do que se eu chegasse e começasse a aula assim. Beleza? Porque a gente está fazendo um exercício mental de tentar pensar por que esses teoremas têm que valer. Beleza? Sim, eu ia até comentar que fica muito mais legal, porque senão a gente vai estudar uma teoria, sei lá, vou estudar análise. Aí vem tipo análise, beleza, com uma enxurrada de teoremas assim. Eu acho que é legal, antes de pensar nos teoremas, que tem sua importância com certeza, refletir um pouco sobre aquela teoria. Tipo assim, já que a gente está lidando com objetos novos, tentar pensar intuitivamente sobre esses objetos, entender as relações, antes de receber aquela enxurrada de teorema, senão fica meio maçante até, né? Isso, exatamente. Beleza, pessoal? Certo? É um pouco isso. Então é isso, né? De saber por que o teorema, antes de falar o teorema, a gente pensar um pouco por que aquele teorema vale ou não, tá? Certo? Bom, então, outra coisa agora que é importante nas demonstrações é que a gente já fez um pouco esse exercício, né? Mas agora o que eu quero que vocês pensem muito é que o que faz esses teoremas valerem também é a completude de R. Então a gente pode fazer esses teoremas valem em R, que é um conjunto completo, mas não valeriam se a gente estivesse trabalhando em Q como universo. Tá legal? Tipo esse exercício que a gente fez aqui, tá? Que foi bem legal. Então, chamar atenção pro intuitivamente, né? Porque, por exemplo, o segundo, teorema de Bolzano-Weierstrass. O que a gente falou assim intuitivamente? Se ela está limitada, os termos dela, como são infinitos índices, os termos têm que estar se acumulando em algum lugar, tá? Mas esse algum lugar, se a gente estivesse num conjunto que não é completo, poderia ser um não ponto. Tá legal? Beleza? Tranquilo? Então, e agora também prestar atenção nas demonstrações de como eu uso a completude nas demonstrações. Tá legal? Eu vou chamar atenção para isso. Certo? Eu vou seguir um caminho para essa demonstração. Bolzano-Weierstrass, ponto. Apareceu aí. Então isso aí também são equivalentes. A gente não vai falar dessa equivalência, né? Mas é tipo, a gente definiu completude a partir da propriedade do supremo, né? Então a propriedade do supremo é uma forma de falar de completude, mas isso aí também são, tá legal? Então na verdade a gente poderia alternativamente demonstrar a propriedade da completude a partir disso. Enfim, a gente não vai ficar muito nisso, tá? Mas é só para o exercício que eu quero que vocês façam, é pensar no papel da completude para esses teoremas aí, tá legal? Certo? Então vamos lá. Então primeiro, que eu vou chamar de teorema 1. Toda sequência monótona e limitada é convergente, tá? Então, intuitivamente, vê se dá para perceber que se ela é monótona e limitada, tá? Então ela vai estar crescendo os termos dela. Então, por exemplo, aumentando ou diminuindo, beleza? Mas eles têm uma barra, que é o que essa limitação? Uma cota superior ou inferior, tá certo?
Então, o limite dela, nesse caso, vai ser o supremo ou o ínfimo dos seus termos, beleza? Por exemplo, menos 1 elevado a n, o zero é o quê? É o ínfimo disso. Perceberam? Zero é o ínfimo do conjunto dos conjuntos 1 sobre n. Tá beleza? Tranquilo? Certo? Aí já falando nisso, eu acho que é legal pensar, se você está falando, já estou tentando raciocinar, porque se a gente está em Q, por exemplo, esse supremo, esse ínfimo pode não existir. Né? Então, exatamente, a gente vai usar fortemente isso aqui, agora, tá? Já vai aparecer aí. Então, olha só uma observação antes disso que eu botei. Considere uma sequência limitada e monótona, digamos, não decrescente, tá? Essa palavra digamos, no jargão matemático, significa sem perda de generalidade. Beleza? Por quê? Se ela é monótona, ou ela é não decrescente ou ela é não crescente. Tá certo? Tranquilo? Então, monótona é algo mais genérico do que não decrescente. Então, a princípio, se a gente assumir, se a hipótese é monótona e a gente está assumindo não decrescente, a princípio a gente estaria perdendo generalidade. Tá legal? Só que por que a gente não perde generalidade? Porque o outro caso complementar é análogo a esse. Então não precisaria repetir a demonstração. Então é sem perda de generalidade. Tá legal? Tranquilo? Eu falo isso porque às vezes na graduação tem esses termos, né, que usa e ninguém explica. E aí às vezes a gente, eu já me vi na graduação, lembro de passar por essa situação, né? Professores falarem certas coisas assim e enfim. Beleza, pessoal? Alguma dúvida nisso? Tá. Então, se ela é limitada, bom, primeiro, se ela é limitada, o que quer dizer a sequência limitada? Quer dizer que o conjunto dos termos da sequência é limitado, beleza? Igual esse exemplo que eu falei. A sequência 1 sobre n, qual é o conjunto dos termos dessa sequência? É esse conjunto aqui, tá? Tranquilo? Então, esse conjunto aqui eu estou dizendo que é limitado. Tá? Isso que significa dizer que a sequência é limitada, tá certo? E aí é o que o Jonathan falou. Aqui que entra a propriedade do supremo. Que a propriedade do supremo, o que ela diz? Que todo conjunto limitado superiormente tem um supremo. Certo? Então deveria ter estar escrito isso aí. Graças à propriedade do supremo, eu posso afirmar isso, que existe um A igual ao supremo desses, quer dizer, que existe o supremo. Alguma dúvida? Certo? Então, como eu falei agora há pouco, olá, tudo bem? Mas chato, quem nunca, né? Tudo bem. Nada demais isso. Então eu quero, tudo bom? Melhorada. Hã? Tô melhorada. Ah, que bom. Tá. Então, olha só. Me perdi. Peraí. Chegou a perdição. Você se perdeu pra se encontrar. Exatamente. Chegou a perdição. Mas é bom ser uma pessoa perdida, né? Então, fala. Não, na verdade eu queria só fazer uma pergunta que eu acho que estava mais ou menos na linha que você estava falando. Tá. Você tinha comentado da limitude que garantia o supremo. Uhum. Aí eu ia perguntar se também garante o ínfimo, né? Garantia, porque eu estou supondo sem perda. É porque, na verdade, está meio resumido. Na verdade, eu deveria escrever assim, ó. É que eu estou supondo que ela é não decrescente. Tá legal? Então, aí o que vai interessar é o supremo. Tá certo? Beleza? Mas eu deveria ter escrito também que, graças à propriedade do... Se eu supusesse que ela é não crescente, eu pegaria o ínfimo. Entendeu? Mas no caso que vai ser relevante para a demonstração é o supremo. E aí eu deveria ter escrito também que, graças à propriedade da completude, eu posso garantir que existe um supremo. Certo? E esse supremo que eu vou dizer que é o limite. Que eu vou demonstrar que é o limite. Tá certo? Beleza? Aí, tranquilo? Essa demonstração é aqueles casos que você chega no final e fala pro caso crescente, análogo. Isso, Quer dizer, exatamente. pro caso
Não crescente é nada. Exato, por isso que é sem perda de linearidade, né? Que quando eu uso esse digamos, essa palavra no jargão quer dizer isso, que o outro caso, esse não é o caso total, mas o outro caso que completaria é análogo. Então não preciso repetir, porque é exatamente o mesmo argumento. Só no lugar de supremo eu colocaria o íntimo, entendeu? Eu tinha os professores que falavam que tinha que demonstrar os dois, entendeu? É. Eles falavam assim, depois que você passar de análise 1, você ganha o poder de analogamente. Para mim isso não fazia o menor sentido, Não, porque não era a faz. mesma demonstração e eu só trocava umas palavras. Porque no caso eles querem encher o saco. Tá, toma aí então a mesma demonstração é que eu só troco duas palavras e acabou. Sabe? Na verdade, eu acho exatamente o contrário. Eu acho que a análise 1 tem que ser o momento de você entender por que você não precisa fazer o outro. Entendeu? E não tem, mas é uma coisa que parece que tem que ser chato, sabe? Tem que. Tem que ser chato. Enfim. Mas beleza? Então, o que é importante entender aqui? Que é nessa passagem exatamente que está aparecendo a completude. Alguma dúvida? Certo? Então, agora, eu vou usar aquela propriedade do supremo, tá? Lembra, o que diferencia um supremo de uma outra cota? O supremo é a menor das cotas superiores. Mas o que isso provoca? Que o supremo está colado no conjunto. Tá legal? Certo? Então eu vou usar aquele teorema, né, que a gente já demonstrou, que mostra que o supremo está colado no conjunto, tá? Que é o seguinte. Esse A está aqui. Como ele é o supremo do conjunto, que eu estou escrevendo aí, é que qualquer epsilon que eu pegar aqui para trás, eu vou encontrar um elemento do conjunto nesse intervalo, entre A menos epsilon e A, tá beleza? Tranquilo? Só que esse foi um lema que a gente já demonstrou que dá essa ideia. Daqui a pouco a gente fala de topologia e vai reformular isso com a ideia de ser um ponto aderente, né? Essa palavra um ponto aderente é um ponto que está colado no conjunto, tá? Então, qualquer epsilon que eu andar para trás, existe um elemento do conjunto naquele intervalinho, tá certo? Então, esse é o lema que a gente demonstrou. No caso dessa demonstração, quem é o conjunto em questão? É o conjunto dos termos da sequência, certo? Então, quem é um elemento do conjunto é algum termo da sequência, tá certo? Beleza? Estou chamando de xn0, então eu vou achar algum termo da sequência nesse intervalo, concorda? Beleza? Então, isso que eu estou usando é esse lema, é uma propriedade do supremo, tranquilo? Eu vou achar algum termo da sequência nesse intervalinho aqui, que eu desenhei aqui, tá? Para chegar à definição de convergência, o que me falta? É que não basta ter um termo só, eu tenho que ter todos a partir de determinado lugar. Então eu achei um aqui, tranquilo? Mas eu quero colocar todos a partir de um certo patamar aqui dentro também. Então o que tem na hipótese que me permite fazer isso? Por que estão todos? Pode ter, por exemplo, o xn0 está aqui. Pode acontecer do xn0 mais 1 estar aqui? Por que não? Porque ela é não decrescente. Entendeu? Então agora, se eu pegar um índice maior ou igual, poderia estar maior só, né? Maior ou igual que o xn0, como ela é não decrescente, todos os termos, né, eu pego um n0 aqui, aí todos os índices maiores do que n0, os próximos termos vão ter que estar aqui. Beleza? Mas eles também são menores do que A, porque o A é o supremo. Então todos têm que ser menores do que A, tá? Então eu vou ter isso aqui. Por um lado, como A é o supremo, então eu vou ter isso aqui, tá? Beleza? Então o xn0 está aqui e qualquer outro vai estar aqui, para M
maior do que N0, beleza? Então eu vou ter que a distância fica menor do que epsilon, tá? E aí eu provei que A é o limite, beleza? E aí, alguma dúvida? Eu não entendi uma coisa, quando você falou que todos os termos dessa sequência estão nesse A intervalo. partir do N0. Ah, a partir do N0. É. É isso. Isso, que eu estou botando aí, N maior ou igual que N0. Aí, porque ela não... É isso Thaís, mais alguém assinou? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então acabou essa demonstração. Acharam difícil? Tá. Eu só queria comentar aqui agora que eu tô vendo a Thaís ali, é que tem menos de 2 meses, né? Mas com esse número de Copa eu já me sinto confortável para usar o verde e amarelo. Eu acho que ela tinha que usar um botão escrito não bolsominion. Eu falei minha mãe, eu falei, mãe, tô de bolsominion hoje. Quê? Falei pra minha mãe, eu falei, mãe, tô de bolsominion hoje. Eu tô mesmo andando pela rua e olho uma bandeira em algum lugar e Ah, não, a bandeira do carro pra mim sempre bolsominion. Não, aquela que tem. Aquela que tem um negócio enfiado assim. No carro não tem como. Se tem aquelas fitinhas, você já pensa, é Copa. Mas pendurado na janela eu fico em dúvida. Minha tia falou que viu um cara que colocou a bandeira do Brasil assim, aí escreveu com um pisca-pisca, aí é pra Copa. O Brasil vai estar fazendo isso também. Quem não é? Enfim. Bom, e agora, onde que elas são? Tem muito tempo aí. Agora vamos fazer a demonstração do teorema de Bolzano-Weierstrass, tá? Certo? Aí tem vários caminhos para a demonstração do teorema de Bolzano-Weierstrass. Mas eu vou usar um caminho que eu gosto porque ele usa um outro teorema que eu acho muito surpreendente, esse teorema, eu acho muito louco ele, não sei se vocês vão achar também. Que é esse aqui. Certo? Então repara só, toda sequência tem uma subsequência monótona, tá? Eu acho muito bizarro isso porque, repara, esse teorema não tem nenhuma hipótese, certo? Toda sequência tipo sequência. Exatamente. Então, veja bem, o que esse teorema diz? Estou chamando de lema, né, assim. O que esse teorema diz? Que você pode inventar uma sequência que você quiser, maluca, possível, que oscila bizarramente, não limitada, não sei o quê, e eu consigo extrair daquela sequência uma subsequência monótona. Não é bizarro isso? Eu acho muito louco. Porque ela fala também, basicamente fala que o infinito é muito grande, né? Assim, que eu posso, como uma sequência tem sempre infinitos índices, né? Então, ela pode fazer qualquer bizarrice, mas eu consigo extrair de dentro dela uma parte dela que é bem comportada, digamos assim. Certo? Aí, deixa eu ver uma coisa. Tá. Antes de fazer a demonstração, eu quero chamar a atenção para vocês o seguinte. Uma vez demonstrado, posso apagar aqui, né? Então a gente já demonstrou isso que eu chamei de teorema 1, que é esse teorema 1 que a gente acabou de demonstrar, tá? E agora eu estou colocando esse lema aí. Toda sequência tem uma subsequência monótona, tá? Beleza? O que eu quero falar para vocês é o seguinte: uma vez demonstrado isso, que a gente vai demonstrar esse lema em seguida, tá legal? Uma vez demonstrado isso, o teorema de Bolzano-Weierstrass segue diretamente desses dois resultados. Então esse lema aqui eu chamei de lema, ele até tem outras aplicações, tá?
mas porque no contexto que a gente está fazendo, eu vou usar ele só para chegar no teorema de Bolzano-Weierstrass. Beleza? Então, esses dois, a combinação desses dois teoremas aqui implicam diretamente no teorema de Bolzano-Weierstrass, que é toda sequência limitada certo? Tem uma subsequência convergente. Beleza? Então como que segue diretamente? Eu pego, então vai aparecer isso escrito aí que eu vou falar só oralmente, tá? Então faz de conta que eu estou querendo demonstrar o teorema de Bolzano-Weierstrass. Como é que eu vou demonstrar esse teorema? Eu pego uma sequência limitada, tá certo? Tranquilo? Pelo lema, essa sequência limitada tem uma subsequência monótona, concorda? Porque isso aqui está falando que toda sequência tem uma subsequência monótona. Em particular, toda sequência limitada tem uma subsequência monótona. Tranquilo? Mas, pelo teorema 1, essa subsequência monótona, ela também vai ser limitada, porque ela é a subsequência de uma sequência toda que é limitada, concorda? Então, pelo teorema 1, ela vai ser convergente. Ficou claro isso? Sim ou não? Vou repetir isso, mas ver se deu para pegar. Quer dizer, o trabalho maior que a gente vai ter aqui, certo? Querem que repita isso aqui? Daqui a pouco eu vou repetir de qualquer maneira, tá? Então, olha só, vamos demonstrar esse lema aí, tá certo? A demonstração desse lema aí usa uma ideia, então eu vou pegar uma sequência qualquer, tranquilo? A demonstração disso aí usa uma ideia que é aquilo que a gente chama de termo destacado, que é uma definição que eu vou colocar dentro da demonstração, porque é uma definição que não serve para nada, a não ser dentro dessa demonstração, só serve para demonstrar esse teorema, tá legal? Mas para nada. Então, o que é um termo destacado? Um termo destacado, xm, ele é um termo tal que todos os índices maiores do que aquele, os termos correspondentes são menores do que aquele termo. Beleza? Por exemplo, vamos dar exemplos aqui. Se eu tiver uma sequência, por exemplo, essa aqui, decrescente, certo? Beleza? Todos os termos dela são destacados. Tá tranquilo? Certo? Porque se eu pegar, por exemplo, um termo dela, que é o x3 igual a 1/3, tá certo? Beleza? Qualquer n que eu pegar maior do que esse índice 3, eu vou ter que o xm vai ficar menor do que 1/3, concorda? Beleza? Então, se ela está decrescendo, o termo destacado é assim. É o termo que quando ele olha para frente, ele vê todo mundo abaixo dele. Tá tranquilo? Certo? Deu para ter essa ideia? Beleza? Certo? Então, se a sequência é decrescente, todos os termos são destacados. Tá legal? Certo? Mas, por outro lado, se a sequência é crescente, nenhum termo é destacado. Tá? Pense nessa imagem de estar descendo ou subindo uma montanha, tá certo? Então é isso, eu olho para frente, eu só vejo coisa abaixo de mim. Esse é o termo destacado. E eu posso ter uma sequência que não é nem crescente nem crescente, que alguns termos são destacados, outros não. Tá? Por exemplo, eu posso ter uma sequência assim.
certo? Por exemplo, esse aqui, o 4 é destacado, esse daqui não, tá beleza? Certo? Tá tranquilo? Beleza? Ficou claro isso aí? Só o negacionista da sala, eu tô passado. O quê? Seria máscara. Ah, eu tenho aqui. Quem não tem? Eu acho que eu tenho aqui. Tá lá na minha sala. Deixa eu ver se é porque você já tá tão terceiro usar. Já tá sempre se acreditado aí. Não tem nada. Oi? Agora não sou mais negacionista. Tá. Ou eu posso ter outra sequência assim, ó. Deixa eu ver. Essa sequência aí, ó. Beleza? Certo? Esses dois termos aqui, os primeiros, esse aqui seria o x1, x2, x3, x4. Esses dois primeiros aqui são destacados, porque o que ela faz? Ela faz isso, depois isso assim. Tranquilo? Aliás, isso não. Isso, ela decresce, depois ela começa a crescer, mas com um patamar abaixo daquele. O quê? Olha, menos 1 ali. Não, aqui é 2, 1. Então, o 2 e o 1 são termos destacados. Menos meio, 3? É. Então sobe e olha para baixo, né? Isso. Então, menos meio, menos 1/3. Então, daqui para cá ela está crescendo. Ah, daqui. Então, esse aqui é o x1, x2, x3, x4, x5. Beleza? E assim por diante. Então, se eu estou no x1, eu olho para frente, está todo mundo abaixo de mim. Se eu estou no x2 também, mas se eu estou no x3 para frente, não, ela já começa a crescer, concorda? Então ela vê o que? Isso e depois uma coisa fazendo assim, tendendo a zero, beleza? Então no caso dessa sequência aqui, os dois primeiros termos são destacados e os outros não. Tá tranquilo? Beleza? Mas como eu falei, essa ideia de termo destacado só serve para isso mesmo, para demonstrar esse teorema até onde eu sei. Beleza, pessoal? Tá? Então, agora que é super legal, o que vai acontecer? Eu vou pegar o conjunto dos termos destacados. Tranquilo? Eu sempre posso pegar o conjunto, aliás, não é dos termos destacados, é o conjunto dos índices que correspondem aos termos destacados. Beleza? Então, no caso dessa sequência aqui, ó, xn, quem seria esse D? Seria todos os números naturais. Beleza? Tranquilo? No caso dessa sequência aqui, quem seria esse D? Seria 1 e 2, que são esses índices aqui. Eu vou até mudar esses números para não confundir o termo com o índice, tá? Beleza? Então aqui esse conjunto desse é o conjunto dos índices que correspondem aos termos destacados. Beleza? Se eu tiver uma sequência crescente, vou botar aqui, xn igual a n, por exemplo, dessa sequência aqui, quem é o conjunto dos termos destacados dela? Quem vai ser esse aqui? Vazio. Alguma dúvida? Tranquilo? Certo? Beleza? Então o que eu estou dizendo? Eu sempre posso pegar esse conjunto dos termos destacados. Ele pode até ser vazio, mas ele sempre existe, esse conjunto. Tá? Beleza? E aí o que vai acontecer? Aí vem o nosso querido princípio do terceiro excluído, que eu vou dizer o seguinte: esse conjunto aí, esse D, ou ele é infinito ou não. Tá legal? Beleza? Por que eu fiz essa escolha de fazer essa bifurcação? De considerar o caso que ele é infinito ou não, tá? Porque se esse conjunto é infinito, o que eu estou dizendo?
que tem infinitos índices que correspondem a termos destacados. Tá legal? Então, no caso desse conjunto ser infinito, esses termos já são uma subsequência. Que no caso vai ser o quê? Vai ser decrescente, concorda? Beleza? Porque eu tenho um termo destacado aqui. Todo mundo que está para frente está abaixo dele. Aí eu vou pegar, como ele é um conjunto infinito, eu vou pegar um maior do que ele. Então vai ser menor do que aquele. Então os próprios elementos, elementos do conjunto D vão formar uma subsequência decrescente. Ficou claro? Certo? Beleza? Tá, isso já está escrito aí, tá? Isso que eu acabei de falar é o que está escrito aqui, tá? Alguma dúvida nisso? Tranquilo, pessoal? Agora, se isso não acontecer, eu vou pegar, o que vai acontecer? Se esse conjunto é finito, o conjunto por exemplo, é esse caso aqui, tá? Certo? Esse conjunto aqui é finito. Então, eu consigo um índice a partir do qual ninguém mais é destacado, concorda? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, esse conjunto é 1, 2. 5, 4. Oi? 5, 4. Não, mas eu estou pegando os índices. Os índices. Porque eu preciso formar a subsequência, por isso que eu estou olhando para os índices, entendeu? Bonita camisa hoje. Eu nunca fiz termo destacado em lugar nenhum, cara. Não. Essa demonstração aí. Mas nunca fiz termo destacado. Esse aí é para chegar no teorema de Bolzano-Weierstrass. Mas é só nesse contexto mesmo. Então, é que eu dava antes de você chegar. Eu faço essa demonstração porque eu acho esse teorema muito louco. Toda sequência tem uma subsequência harmoniosa, né? Que você pode pegar a sequência que você quiser no mundo, você consegue. Hã? Não é possível. Só acredito vendo, tu bota a demonstração, não acredita. Animador de demonstração. Não, tá errado. Eu gostei desse termo, animador de demonstração. Mas tem que olhar a demonstração assim, tá? Não é possível. Por isso que eu faço, porque tem muitos caminhos para chegar ao teorema de Bolzano-Weierstrass, mas eu faço esse por isso, que eu acho muito legal esse teorema, assim que você fica assim, não é possível. Tá? Então, veja bem, eu estou pegando aqui os índices, tá certo? Então, no caso aqui, o conjunto D, que é o conjunto dos índices cujos termos são destacados, é o conjunto 1 e 2. Então, se eu pegar o índice 3, por exemplo, se eu pegar para essa sequência aqui, o n igual a 3, beleza? O que quer dizer? O que eu vou poder afirmar sobre esse n igual a 3? Eu vou poder afirmar que o xn não é destacado, concorda? Beleza? Se o xn, que é o x3 no caso, né? O x3 não é destacado. O que significa dizer que o x3 não é destacado? Que tem algum índice maior do que ele, cujo termo também está acima dele. Porque o destacado é isso, daqui para frente está todo mundo abaixo. Então, se eu estou dizendo que esse aqui não é destacado, é porque tem alguém à frente dele que está acima dele. Tá legal? Certo? Que é o que está escrito ali, ó. Então, se D é finito, então existe um cara tal que... existe um índice tal que xn não é destacado para nenhum que vem à frente dele, tá legal? Certo? Então eu posso pegar o x3. Nesse caso desse exemplo aqui eu posso pegar o x3. Então tem alguém à frente dele que não é destacado. Que pode ser o próprio x4, tá? Mas só para não ficar muito sem graça, eu vou pegar o x5. Certo? O x5 é um cara o quê? Que é maior do que ele. Tá legal? Agora, esse próprio x5 também não é destacado. Tá beleza? Então tem alguém à frente dele que está acima dele. Beleza? Então com isso eu estou formando uma sequência o quê? Crescente. Perceberam? Porque como dali para frente não tem nenhum termo destacado, então eu escolho um, não é destacado. Então tem alguém que está acima. Agora esse que está acima em si também não é destacado. Então tem alguém para frente que está acima. Então eu vou formando uma subsequência crescente. Beleza?
Então, o que que essa demonstração então, foi ao M1, então M1 não é destacado. Então vai existir um M2 maior do que M1, tal que XM2 é maior do que XM1. Agora, o XM2 em si também não é destacado. Então, existe o XM3, né? Pronto, beleza? E assim, nós construímos uma sequência monótona crescente, tá beleza? Termo horrível e ruim. Por que não maior que os demais? Passa mais adiante. Como assim? Destacado é aquele que é maior que os demais. Os à frente. Isso. Passa mais. Você pega o conjunto daqueles dos índices que são maiores que os demais. Sim. Se ele é infinito, então você tem que esse é maior que os demais, esse daqui é maior que os demais, esse é maior que os demais, e você tem essa sequência crescente. Se ele é finito, significa que esgotado, né? Você tem sempre alguém à frente que é maior que você. Pega esse. Aí você sai subindo. Exatamente. Oi. Já terminou aquele não interromper então. Eu acho legal, tipo assim, eu estava pensando na minha cabeça no raciocínio, eu acho que essa definição desse conjunto seria uma formalização desse raciocínio. Que assim, pega uma sequência qualquer, aí você escolhe um elemento qualquer da sequência, você pegou um elemento xn lá. Aí você pensa, a partir dele, existem infinitos elementos maiores que ele? Se sim, você pode pegar esse conjunto e gerar essa sequência. Isso não dá. Se não... Também, porque se você pega um maior que ele, você pode estar fazendo assim, acima dele. Tem que ser maior que os demais. Quando você fala infinitos maiores que ele, você pode ter maiores que ele, mas ainda variando assim. E não é monótono. Porque você pode ter uma coisa assim, que eles são maiores do que ele, mas depois eles começam a decrescer e decresce sempre acima dele. Mas é essa a ideia. Beleza? Quer falar aí? Não, só isso. Podemos colocar destacado não é maiores que os demais. Tá melhor. Passa mais a ideia. Enfim, mas essa demonstração que ela diz é o seguinte: essa ideia do termo destacado, que é um nome, por isso que eu não coloquei uma definição fora da demonstração, porque é um nome que só serve dentro dessa demonstração mesmo, tá? Assim. Mas esse nome, ele só serve para organizar a seguinte ideia: ou eu consigo extrair uma subsequência não decrescente ou uma crescente, entendeu? Certo? Então é um pouco para organizar essa ideia, que é a demonstração do teorema. Beleza? Tranquilo? Eu acho que faltam exemplos aí. Mas a gente deu exemplos antes de você chegar. Deu não? Mas a gente pode dar exemplo. Não, você já deu tudo bem, chegou atrasado. Não, vocês estão satisfeitos com o exemplo, a gente pode dar mais exemplo. Só para confirmar, para ver se eu entendi uma coisa, né? Se você fosse demonstrar o análogo, no caso de limitado inferiormente, você teria que também definir esses termos destacados da maneira inversa. Sim, mas aí não entra limitado inferiormente, entendeu? Esse teorema é independente do outro, mas boa pergunta. O termo destacado, ele poderia ser definido da forma inversa, entendeu? Eu poderia ter colocado aqui, em vez de menor ou igual... Menor que os demais. Menor que os demais. Não, mas ali no xm menor ou igual que xm, eu poderia ter colocado menor que os demais, isso, beleza? Poderia ter invertido. Aí eu chegaria numa sequência não decrescente aqui, numa decrescente aqui, entendeu? Beleza? Mas esse teorema não tem nada a ver com o anterior, eles são teoremas independentes. Agora eu vou juntar eles na demonstração do Bolzano-Weierstrass. Mas essa pergunta é importante, tá? Porque poderia ser o contrário, tá certo? Então ele serve para organizar isso. Ou eu pego uma sequência, ou eu sou capaz de extrair uma subsequência decrescente ou uma crescente. Por exemplo, nessa sequência aqui, eu não vou conseguir extrair uma subsequência decrescente, porque ela própria já é, crescente, porque ela própria já é decrescente. Beleza? Então, o que esse teorema é que toda sequência, ou eu extraio dela uma subsequência crescente ou uma subsequência decrescente. Então, o termo destacado poderia ser definido ao contrário. Eu estou falando, eu olho para frente e vejo todo mundo abaixo. Eu poderia definir termo destacado dizendo, eu olho para frente e olho todo mundo acima. A demonstração também funcionaria novamente, tá? Certo? Beleza?
o exemplo que eu acho mais legal, porque se você não usar pontos. Tá. Quem está fazendo sequência aqui não tem. Apaga isso aí. O quê? O que está escrito por aqui? Não. Você tenta fazer uma sequência e não tem uma sequência monótona. Você vai tentar e o outro pode vir e achar uma sequência monótona. Porque quando você bota números assim, eu acho que fica outro grau de exigência. Tá. Eu acho que é legal fazer as duas coisas. Mas tem razão. Eu achei legal isso, porque talvez uma das coisas que nos prendem, uma intuição que nos prende a ideia de que talvez não tenha uma subsequência monótona, a gente sempre pensa em pegar isso em intervalos constantes, né? Eu posso pegar em qualquer intervalo, né? Eu posso pegar o termo 1, o 7, o 2749 depois. Isso. Né? Então vale em qualquer parada. Exatamente. E aí, por isso, sempre dá para achar alguma. Exatamente. Então, é aquilo que eu falei mais no começo da aula, lembra? A gente sempre pega exemplo de subsequência, a gente pensa assim, os pares, os índices pares, os ímpares, não sei o que, mas pode ser uma subsequência, é qualquer subconjunto infinito de índices. Não precisa ter uma regra algébrica, né? Pode ser isso que o Pedro falou, 1, 5, o 528, né? O 529, depois o 1000, não sei quanto, beleza? Então, se eu faço qualquer rabisco aqui de pontos, eu sou capaz de lá dentro selecionar alguma coisa que ficou crescente ou decrescente. Beleza? Mas eu vou selecionar de alguma forma, não é uma forma regular. Não é crescente, não decrescente. Isso. Que eu fico com preguiça mesmo, mas é isso, é não decrescente ou crescente, ou não crescente, né? Pode falar. Certo? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Podemos continuar? Então, não é super legal esse teorema aí? Que eu acho que isso que o Bruno falou, não é possível. Vocês têm que olhar esse teorema não acreditando, falando não é possível, tá? Porque é isso, a potência de reflexão do teorema em si independe da demonstração, tá? Beleza? Então tem até, quando se trabalha em educação matemática com argumentação e prova, tem até uma coisa que as pessoas algumas pessoas não se convencem da veracidade do teorema vendo a prova, certo? Eu acho que essas pessoas, quando isso acontece, a pessoa não tem que ser rotulada como uma pessoa que não está pensando, entendeu? Porque às vezes é isso mesmo, tem que olhar para a demonstração duvidando mesmo, entendeu? Certo? Beleza? Tipo 0,999. Como assim isso é igual a 1? Né? Tranquilo? Posso ir adiante? Bom, aí o teorema de Bolzano-Weierstrass, que é uma tarefa de aprender a escrever Weierstrass, estou brincando, mas toda sequência limitada tem uma subsequência convergente. Aí, como eu falei agora há pouco, nessa ordem, nessa encadeamento, esse teorema decorre imediatamente dos dois teoremas anteriores. Eu só faço esse caminho do teorema de Bolzano-Weierstrass porque eu gosto daquele teorema anterior, só por isso. Então, como é que é? Eu vou pegar, para demonstrar o teorema de Bolzano-Weierstrass, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma sequência qualquer limitada, tá legal? Pelo lema que a gente acabou de mostrar, que fala que qualquer sequência tem uma subsequência monótona, essa sequência aí tem uma subsequência monótona. Então, ela tem uma subsequência monótona, beleza? Como a sequência toda é limitada, então a subsequência também é. Beleza? Tá? Então, essa subsequência XNK é uma sequência monótona e limitada. Pelo teorema 1, XNK é convergente. Beleza, pessoal? Certo? Deu para entender isso? Então, é a aplicação direta dos anteriores mesmo, tranquilo? Alguma dúvida? Certo? Que assim, que eu falei que eu ia repetir de qualquer maneira, né? A gente falou isso antes de demonstrar o lema, estou só repetindo. Tá de boa? Limitada aqui superior. Limitada. Não, é que tem 4 superior, né? Depois você mostra isso.
E tem supremo na completude. Todo ponto. A definição delimitada é que tem quadro superior. Em R tem supremo. É que tem quadro superior não, tem quadro superior e inferior. Não, sim, mas aí você usa uma demonstração de que delimitada tem monótono e convergente. Você usa aquela propriedade do supremo, que é para todo epsilon tem um elemento do conjunto entre o S e o S menos epsilon. Mas você usa a completude porque você vai falar a sequência é limitada. Pela propriedade da completude, ela tem um supremo. Daí o supremo será convergente. Aí o supremo será o limite. Certo? Que é esse teorema. Não, porque você, quer dizer, falta só ali em R. Sim. É. Então, mas isso é que eu estou falando o tempo que a gente falou. Antes de você chegar, eu falei, né? O exercício é pensar. Tudo que eu falo é você chegar. Eu estou mentindo. Pode falar. Eu não falei o exercício é pensar que isso vale em R e não vale em Q, por exemplo. Eu estou mentindo. A Bruna ajuda a gente a recapitular as ideias. Exatamente. Mas eu falei. Mas isso, inclusive, é fundamental, tá? Lembra que eu falei que era fundamental isso ou não? Que é pensar que isso vale em R. Então, esses teoremas, né, são teoremas que eles são garantidos pela completude. Tá? Esses dois teoremas, né, o teorema de Bolzano-Weierstrass e o que a gente usou, né? Que eu até falei, olha, aqui que aparece a completude, né? Que é o outro teorema que toda sequência monótona ilimitada é convergente, tá? O segundo teorema não. Segundo teorema não. Segundo teorema não precisa ser em R. Exatamente. Por que esse aqui precisa ser em R? Porque a gente usou o outro, tá? Beleza? Vou ter a gravação, o Bruno vai poder dizer que eu estou mentindo. Mas, inclusive, só recapitulando também, eu falei para vocês, antes de começar a demonstrar o teorema, que a gente prestar atenção em duas coisas, né? Que eu quero destacar o papel da completude na validade desses teoremas. Então, pensar intuitivamente por que a validade desses teoremas depende da completude. Além disso, prestar atenção na demonstração onde a completude aparece. Lembra que eu falei isso? É verdade ou mentira que eu falei isso? E onde aparece na demonstração? Na uso da propriedade suprema ali. Mas é isso, o segundo não. Certo? O segundo precisa ser em R. Tá? Você lembra também que a gente fez o exemplo aqui da pi, das truncamentos de pi, e que o Marcos falou aquela coisa muito legal, né, do 3, como é que é? 142. Certo? Então lembraram disso tudo ou não? Tá. Porque tem provas. Enfim. Agora, ainda tem meia hora de aula, nós vamos falar sobre sequência de Cauchy um pouquinho, tá? Porque sequência de Cauchy vai ter outra propriedade que tem a ver com a completude também, importante, tá? Beleza? Certo? Tranquilo? Então, acho que dá tempo de falar sobre isso hoje, que é só um teorema. Então, vocês estão lembrados desse termo, sequência de Cauchy? E que vocês lembram que isso quer dizer? Tem algum significado para vocês? Que garantia lá limitada, convergente, assim, que é limitada, monótona e convergente? Não, isso são os teoremas que estão na demonstração. Tá, então vamos lá. Sequência de Cauchy. É porque dois elementos eles podem ficar inteiramente próximos, né? Isso, dois elementos quaisquer, tá? Então, o que quer dizer? A definição de sequência de Cauchy é um pouco parecida com a definição de sequência convergente, tá? Certo? A definição de sequência convergente, ela diz assim, existe um ponto que eu vou chamar de limite, e eu vou dizer o seguinte, para os termos da sequência ficam arbitrariamente próximos daquele ponto A, tomados
índices suficientemente grandes, beleza? E isso se expressa naquela definição. Para todo epsilon existe N0, beleza? Que a gente fez todo aquele diagrama. Mas a definição de convergência quer dizer isso, né? Que até a gente falou bastante. Não é só ficar cada vez mais próximo, é ficar arbitrariamente próximo, né? Então, existe um ponto A, que a gente chama de limite, certo? Tal que os termos da sequência ficam arbitrariamente próximos. O que quer dizer arbitrariamente próximo? Eu posso pegar uma bolinha tão pequena quanto eu queira em volta daquele ponto para índices suficientemente grandes. Então, a partir de um certo momento, todo mundo vai estar dentro daquela distância. Tá legal? Essa é a definição de convergência. Alguma dúvida? A definição de sequência de Cauchy é assim. Os termos, em vez de eu dizer que os termos ficam arbitrariamente próximos de um ponto A, que é o limite, eu vou dizer que os termos ficam arbitrariamente próximos entre si, uns dos outros. Então a definição é assim, ó. Para todo epsilon, repare que é bem parecida, né? Para todo epsilon existe N0 tal que se eu pegar quaisquer dois termos, quaisquer dois índices maiores ou iguais que esse N0, os termos estão numa distância menor do que epsilon. Então ela fala isso, né? Bem parecido, que ela fala. Os termos ficam arbitrariamente próximos uns dos outros para N0 suficientemente grande. Então eles estão se aproximando uns dos outros. Tá beleza? Certo? Deu para pegar? Deixa eu ver o que tem mais aqui nesse telefone. Tá. É como se eu estivesse, comparando com a ideia de limite de função, é como se eu estivesse convergindo para uma função tipo uma reta, por exemplo. Inclinada, por exemplo, uma função outra qualquer. Não, uma reta inclinada não. Uma reta horizontal só. Porque justamente, calma, vou fazer a próxima pergunta, que tem a ver com isso que o Pedro falou. Olha só. Agora, a pergunta é: vocês conseguem pensar numa sequência que seja convergente e que não seja de Cauchy, ou que seja de Cauchy e que não seja convergente? Quer dizer, pode acontecer uma sequência ser de Cauchy e não ser convergente? Quer dizer, os termos estão se embolando todo perto uns dos outros, sem estar se aproximando de um ponto fixo. Vocês acham que é possível isso ou não? Tem um exemplo. Fala. Posso olhar? Claro. Então, isso aqui é a reta. Esse aqui está próximo 1, tá? O próximo aqui está próximo meio. O outro está próximo 1/3. E assim vai. Então eles estão se aproximando, mas não estão convergindo. Eles estão infinitos. Essa aí é do Cauchy e é convergente? Então, entenderam o exemplo dele? Então, essa sequência é convergente? Não. É de Cauchy? Não, também é. Por que não é de Cauchy? Porque de Cauchy, olha só, N maior que a coisa. Então os termos têm que ficar próximos de qualquer um. Entendeu? E aí... Os dois também não são. Exatamente. Se não são pares. Isso aqui, esse risquinho são dois termos, né? Então, esse aqui não está próximo desse, por exemplo, entendeu? Então, não é assim, cada um ficar próximo do seguinte, é todo mundo ficar embolado. É isso. Beleza? Então, essa sequência aí, esse exemplo é bom. Essa sequência não é de Cauchy, tá legal? Certo? Então, de Cauchy eles estão se embolando. Certo? Mas assim, vocês conseguem imaginar uma sequência que os termos estão se embolando, mas não estão se embolando em torno de algum ponto? Não. O Osh está falando que não. Então o que pode impedir isso acontecer? Eles estarem se embolando uns dos outros, mas não estarem se embolando em torno de algum ponto. Só tem uma coisa que pode impedir isso acontecer. O que é? Posso falar? Pode falar? Por exemplo, se não for completo, porque eles podem estar se embolando
mas está se embolando em torno de um não ponto, de um buraco. Certo? Tranquilo? Então, em R, uma sequência, ou seja, num lugar completo, uma sequência é de Cauchy sem somente ser convergente, tá certo? Então são sinônimos, sequência ser de Cauchy e ser convergente. Beleza? Aí vocês podem estar se perguntando, se são sinônimos, para que a gente dá o trabalho de definir isso se é equivalente ao outro? Primeiro, porque isso nos ajuda a entender a completude, tá? Como eu vou falar em seguida. E segundo, porque isso é uma ferramenta de demonstrações importante. Porque às vezes eu consigo demonstrar que uma sequência é de Cauchy e posso deduzir então que ela é convergente, tá legal? Quando a gente trabalha com séries, que a gente vai ver em seguida, tem um critério de Cauchy para séries, né? Que é isso. Que uma série é uma sequência, né? Então a gente aplica esse teorema para séries e é o chamado critério de Cauchy, tá legal? Que é importante lá na argumentação de séries. Beleza, pessoal? Certo? Bom, todo mundo está situado com isso? Então, está de boa? Em termos intuitivos? Tá, então agora, como eu falei agora há pouco, eu afirmei... peraí. Posso apagar isso aqui, né? Eu afirmei que em R... Vou botar aqui em R para satisfazer o Bruno. Então, sequência de Cauchy, eu afirmei que é equivalente à sequência convergente, tá certo? Beleza? Porque é isso que vocês falaram. Não dá para imaginar ela ficar se embolando todos os termos uns dos outros, perto dos outros, sem estarem se acumulando num ponto, a menos que esse ponto seja um não ponto, ou seja, se o conjunto não for completo, tá legal? Então, em R tem essa equivalência, que é garantida pela completude, tá legal? E esse é um teorema que a gente vê comumente em livros de análise. Uma sequência é de Cauchy sem somente ser convergente, tá? Beleza? Agora, eu vou afirmar para vocês o seguinte: tem uma direção desse teorema, né, porque é um sem somente ser. Tem uma direção desse teorema que depende da completude e outra não. Outra vai valer sempre, mesmo que, por exemplo. Certo? Qual delas vocês acham que é o quê? Então, toda sequência de Cauchy convergente é um teorema, tá? E toda sequência convergente é de Cauchy. Beleza? Certo? Então, o que eu estou falando? Esses dois teoremas, que eu desmembrei essa implicação aqui, esse sem somente ser, em dois teoremas eu estou falando, um depende da completude e o outro não. Então, para vocês, alguém quer chutar? Eu estou afirmando que está no fim da aula. Alguém quer chutar qual depende da completude? Chutar pensando. Assim. Acho que a sequência convergir ser sequência de Cauchy. Esse depende ou não depende? Esse depende. Não, pera. Depende, né? A sequência convergir. O que eu estou querendo dizer é que se convergir vai ser de Cauchy. Certo. É isso que eu quero dizer. Se convergir vai ser de Cauchy. Então, depende, quer dizer, isso só vale se o conjunto for completo. Eu acho intermediária essa pergunta que você está fazendo, ela pedir exemplos de sequência de Cauchy, de sequência convergente em R em que? Uma sequência de Cauchy em que? Certo. Uma sequência de Cauchy em que, então? Se estivesse aproximando do raiz de 2, embora do raiz de 2. Escreve aí, então. Tá. É só fazer. Apaga aquela parte. Aqui mesmo. Você aqui tem o raiz de 2. O que seria na sequência de Cauchy? Você pode estar se aproximando aqui. Né? A distância entre os termos está ficando cada vez menor, ou seja, a bola dos termos está ficando cada vez menor e todos eles estão ficando aqui dentro. Né? Mas ela não é convergente. Não é convergente porque ela está se aproximando de um buraco. Coisa que não existe. O raiz de 2 não existe em Q. Né? Em Q não é convergente. Mas ela é. Quando você fala que ela é convergente, você já tem um limite. E ela existe limite.
Então repara só, quando eu falo que ela é convergente, significa assim, que todo mundo está ficando próximo de um mesmo cara, certo? Quando eu falo que ela é de Cauchy, eu estou falando que todo mundo está ficando próximo entre si, certo? Beleza? É possível haver uma situação onde todo mundo fica próximo de um mesmo ponto, sem ficar próximo entre si? Ou não? Por que não é possível? Tem uma propriedade de distância que diz isso. Qual é a propriedade de distância que é muito conhecida de vocês, que é vista no ensino médio, que diz isso, que é exatamente o que eu falei? Se eu tenho assim, se eu falo que ela é convergente, certo? Eu estou dizendo que todos os termos estão ficando próximos de um ponto A, que é o limite. Beleza? Certo? Mas, se eu estou controlando a distância dos termos ao limite, então a distância dos termos entre si também está controlada. Certo? Por exemplo, se eu tenho, pegando a definição mesmo, faz de conta que A é o limite, beleza? Certo? Se eu tenho que a distância de um certo xm a é menor do que epsilon, e a distância de um outro xm até A também é menor do que epsilon, a distância de xm a xn pode ser no máximo quanto? Fala aí. Faça um desenho. Desigualdade triangular, é isso? Isso. É a desigualdade triangular, certo? Né? Se eu tenho que a distância, concorda? Se a distância desse cara até A é no máximo epsilon e a distância desse cara até A é no máximo epsilon, então a distância desse cara até esse cara vai ser no máximo quanto? Fazendo o desenho. Eu tenho aqui o limite A, beleza? Aqui eu vou colocar um raio epsilon. Tranquilo? E eu vou pegar um cara, esses caras aqui, ó. Um xm e um xn, e eu vou dizer que a distância deles até A, de cada um deles é no máximo epsilon. Então, eles estão dentro desse raio epsilon aqui, concorda? Então, pode estar... Por exemplo, eu posso ter o xn aqui e o xn aqui, concorda? Certo? Mas na pior das hipóteses, eu vou ter o quê? Eu vou ter um num cantinho e o outro lá no outro cantinho extremo. Certo? Então, se eu estou dizendo que a distância entre cada um deles até A é menor do que epsilon, a distância entre esses dois, na pior das hipóteses, vai ser quanto? 2 epsilon. É isso que a desigualdade triangular diz. Beleza? Certo? Então, é isso aqui que garante que toda sequência convergente é de Cauchy. Por quê? Porque se eu já tenho o limite, eu estou amarrando todo mundo perto daquele limite. Então, se está todo mundo perto daquele limite, eles não podem estar longe entre si, beleza? Tá claro isso? Tá? Agora, então, essa direção, que é toda a sequência convergente de Cauchy, não depende da completude, ela só depende da desigualdade triangular. Por quê? Porque se eu falo que ela é convergente, eu já estou dizendo que o limite existe, tá certo? Beleza? Tranquilo? Agora, daqui para cá não. Que pode ser esse caso que o Bruno desenhou. Essa sequência aqui, nos racionais, ela é de Cauchy, mas ela não está se aproximando de nenhum ponto. Tá legal? Então, toda sequência convergente é de Cauchy, toda sequência de Cauchy é convergente, depende da completude. Porque eu preciso da completude. Por meio da completude que eu vou chegar à existência do limite. Agora, essa direção,
toda sequência convergente é de Cauchy, só depende da desigualdade triangular, porque eu já tenho o limite. Certo? E aí, ficou de boa isso ou não? Bruno, quer acrescentar? Não, sequência Cauchy, acho que estão todos na mesma bola, né? E a sequência convergente estão todos próximos do centro da bola. Isso. É uma coisa assim, toda na mesma bola, para que a bola seja vazia no meio, né? Assim, convergente tem um centro, garantido. Isso. Mas tá de boa, pessoal? Certo? Então a ideia é essa, beleza? Eu vou passar as demonstrações, como tem 15 minutos e vocês estão cansados, eu vou passar as demonstrações assim, mas qualquer coisa a gente repete essas demonstrações depois, tá? Beleza? Então eu vou fazer as demonstrações separadas, porque eu quero destacar isso que eu já falei no começo da aula, que eu quero evidenciar aqui o papel da completude nesses teoremas, tá legal? Então, às vezes em livros de análise, esse teorema aparece condensado num só. Toda a sequência é de Cauchy sem somente ser convergente. E aí eu acho que isso esconde essa discussão que eu estou fazendo, tá legal? Certo? Então, essa direção aí, toda a sequência convergente é de Cauchy, como eu falei, só depende da desigualdade triangular, tá legal? Beleza? E na verdade, falando de uma maneira um pouco mais ampla, a definição de convergência, para falar da definição de convergência, eu só preciso de distância, né? Porque ela fala só de distância, o único elemento que tem ali é distância, né? Certo? E a desigualdade triangular é uma das coisas que definem distância. A gente pode definir distância num contexto mais abstrato, que é o que a gente chama de espaço métrico, certo? Que é um conjunto no qual eu defino uma distância. Quais são as regras mínimas para definir uma distância? Uma delas é ela satisfazer a desigualdade triangular. Mas depois a gente vai voltar a falar disso. Então isso aí só depende da ideia de distância mesmo. Então a demonstração é só uma aplicação da desigualdade triangular, tá? Beleza? Então, eu vou pegar uma sequência convergente, então vai existir um limite, tá certo? Aí eu pego um epsilon, tá? Aí eu estou aplicando a definição de convergência. Eu pego um epsilon qualquer, então existe um n0, tal que n maior ou igual que n0 implica xn menor do que a, tá? Xn menos a menor do que epsilon. E aí eu vou pegar, o meu objetivo é mostrar que ele é de Cauchy. Então eu vou pegar dois índices maiores que aquele n0. Então todos dois satisfazem isso aqui, beleza? Certo? Aí eu aplico a desigualdade triangular, né? Aqui eu estou aplicando a desigualdade triangular, que ela nessa passagem daqui para cá. Então o que eu fiz ali? Eu usei o truque bastardo para eu poder aplicar a desigualdade triangular, eu somo e subtraio A. Tá legal? Por quê? Porque o que eu quero mostrar é isso aqui que eu quero chegar. Eu quero chegar que xn menos xn é menor do que epsilon. E o que eu tenho para usar? Eu tenho isso aqui. Tá legal? Então, como é que eu vou comparar isso aqui com isso aí? Eu uso aquele truque de somar e subtrair com A. Mas, assim, geometricamente, o que eu estou fazendo? Eu estou pensando assim, está todo mundo amarrado com A. Aí eu quero amarrar eles uns com os outros. Tá na boa? Certo? Então é isso que eu fiz aí. Tranquilo? Tá? Aí tem aquela coisa, né, que aparece muito nos livros, por uma questão assim, talvez que as pessoas podem achar que é elegância, eu poderia pegar um epsilon sobre 2 aqui para chegar com epsilon no final, tá? Porque aí eu vou ter que isso aqui é menor do que epsilon, isso aqui é menor do que epsilon, então a soma é menor que 2 epsilon. Mas se eu quisesse chegar bonitinho com epsilon no final, essa demonstração tá ok, tá? Mas se eu quisesse chegar bonitinho com epsilon no final, eu pegaria um epsilon sobre 2 aqui. Certo? Aí no livro de análise tem aquela sacanagem que fala assim, é fácil ver que basta pegar e tem alguns, esse epsilon sobre 2 é razoável, né? Mas tem alguns que você pega um epsilon bizarro lá e aparece de onde que saiu aquele epsilon, né? Assim. Do início, né? É. Epsilon sobre 137, né?
Exatamente. Aí fala assim, basta pegar epsilon igual a tanto, né? Ou delta igual a tanto, né? Beleza? Alguma dúvida nisso? Tá. Então eu só quero destacar aqui, né, que a única coisa que eu uso nessa demonstração é a desigualdade triangular. Tá claro isso? Agora eu vou passar outra rápido. Qualquer coisa, a gente volta na aula que vem, tá? A aula que vem que é sábado, lembrando, 3 horas. Então, olha só. Essa demonstração agora vai usar a completude, tá certo? E aí eu vou usar um lema que toda sequência de Cauchy é limitada. Tá legal? Certo? Esse lema eu não botei a demonstração aí, porque a demonstração dele é praticamente igual àquela que a gente já fez, que toda sequência convergente é limitada. Certo? Então eu escolho um epsilon, por exemplo, qualquer fixo, um epsilon igual a 1, por exemplo, ou igual a 13, um número aleatório, e você prende todo mundo ali dentro a partir de um N0, e quem está antes desse N0 em quantidade finita. Então é o mesmo argumento, tá? Beleza? Tranquilo? Então eu vou usar esse lema, tá certo? Beleza? E aí com esse lema eu vou usar o teorema de Bolzano-Weierstrass. Tá? E é no uso do teorema de Bolzano-Weierstrass, nessa demonstração, que aparece a completude, que é isso que eu estou querendo chamar a atenção. No outro eu não usei a completude, aqui eu vou usar o teorema de Bolzano-Weierstrass, tá? Então, assim, a ideia é a seguinte, eu pego uma sequência de Cauchy. Pelo lema anterior, ela é limitada, tá legal? Beleza? Pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, que eu não escrevi aí, né? Esse logo aí seria pelo teorema de Bolzano-Weierstrass. Ela tem uma subsequência convergente, tá certo? Tranquilo? Aí eu pego o limite daquela sequência. Eu vou chamar A o limite daquela subsequência convergente. Beleza? Certo? Então, basicamente, o argumento da demonstração está aí. Porque, repara só, o que eu vou fazer daqui para frente? Eu vou daqui para frente. Então, repara, aqui é o âmago da demonstração. Porque foi aqui que apareceu a completude e é aqui que eu usei o teorema de Bolzano-Weierstrass, que é uma consequência da completude. Então, daqui para frente, qual é a continuação do argumento? O que eu tenho aqui? Eu tenho duas coisas. Eu tenho que a sequência é de Cauchy, certo? A sequência toda. E eu tenho também que ela tem uma subsequência convergente, concorda? Essa subsequência convergente está se aproximando de um A. Tá legal? Beleza? Mas além disso, eu sei que a sequência toda é de Cauchy. Então, basicamente, como a sequência toda é de Cauchy, os outros termos que não são dessa subsequência vão estar perto da subsequência. Porque o fato da sequência ser de Cauchy diz que os termos estão próximos uns dos outros. Tá? Então eu tenho duas coisas. Os termos da sequência toda estão próximos uns dos outros e eu tenho uma subsequência que se aproxima de A. Então essa subsequência vai puxar os outros que estão perto dele. Beleza? Basicamente a conclusão da demonstração é isso. E aí, para escrever isso, novamente eu uso a desigualdade triangular. Porque repara que o que eu estou argumentando é, se algo está próximo de algo, então eu controlo, né, essas distâncias de todo mundo. Isso é a desigualdade triangular que diz. Ficou de boa ou ficou muito confuso? Tá? Então agora é só amarrar isso. Eu pego um epsilon maior que 0, e aí eu vou usar essas duas coisas, tá? Eu peguei um epsilon maior do que 0. Essa primeira linha aqui é a hipótese de que a sequência é de Cauchy, concorda? Beleza? Essa segunda linha aqui é o fato de que dessa subsequência ser convergente, tá beleza? Então essa primeira linha aqui é a definição de sequência de Cauchy que está aplicada à hipótese, né? Essa segunda linha aqui é isso aqui, tem uma subsequência convergente. Alguma dúvida?
Certo? Então, agora, tudo que eu vou fazer é juntar essas duas coisas aqui usando a desigualdade triangular. Então, repara que é exatamente o que eu falei, ó. Eu tenho o termo da sequência perto do outro e os termos da subsequência perto, próximos de A. Então, juntando essas duas coisas com a desigualdade triangular, eu vou ter um termo qualquer da sequência próximo de A. Tranquilo? Bem, aí o único truquezinho que eu vou fazer agora é o seguinte: eu quero juntar essas duas coisas. Para juntar essas duas coisas, eu vou precisar pegar quais são os valores do índice para qual ambas valham. Então, o que eu vou ter que pegar? Eu vou ter que pegar o máximo desses caras aqui, tá? Porque eu sei que a partir desse, isso aqui vale. A partir do outro, isso aqui vale. Então, pode ser que esse cara aqui seja 1000 e o outro seja 5000. Então, no intervalo entre 1000 e 5000, eu não vou poder juntar isso aqui, porque vai valer uma e não vai valer a outra. Beleza? Então, eu vou pegar o maior dos dois. Então, isso que eu vou chamar de N0. Então, eu sei que a partir desse N0, eu tenho a validade dessas duas desigualdades. Tá tranquilo? Agora, então, é só usar a desigualdade triangular. Tá? Igual na demonstração anterior. Beleza? Mas só destacando para terminar. A demonstração anterior é só a desigualdade triangular. Espera aí, rapidinho. E nessa aqui não, a desigualdade triangular é uma ferramenta, mas o ângulo da demonstração está aqui. Fala. Estou faltando um cara ali Onde? na quarta linha de baixo para cima. Tá, essa aqui. Existe NK0, NK, então que NK, não que Ah, é. Aqui está faltando um K, é verdade. Depois eu conserto. Porque aqui são só os termos da subsequência. Esse aqui não é um N qualquer, é um NK só. Mas esses termos da subsequência só servem para amarrar os outros. Mas está faltando mesmo. Mas beleza, pessoal? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá. Que horas são? Acabou a aula. Fala, Bruno, quer falar mais alguma coisa? Tá. Bom, então, deu para pegar mais ou menos a demonstração? Então, só para fechar, a gente tem algumas formas mais ou menos equivalentes, porque às vezes elas têm hipóteses diferentes, de dizer o que é completude. Então, o exercício importante aqui para a gente é pensar que eu falei para vocês na construção que a gente fez, né, para o código de Dedekind, eu falei que todo conjunto limitado superiormente tem um supremo, e isso garante a completude. A gente viu várias outras propriedades, intervalos encaixantes, que a gente já viu lá logo depois da demonstração, e a gente já viu essas outras propriedades aqui, que são propriedades que estão muito ligadas à completude. Essa aqui também, toda sequência de coxinha convergente, beleza? Então o exercício para cair na P2 é esse, certo? É pensar como essas coisas aí expressam a completude. E aí uma maneira de fazer isso é sempre fazer comparando com os racionais, que essas são todas propriedades que valem nos reais e não valem nos racionais, porque os reais são completos e os racionais não. Tá legal? E vai ter mais essa aqui que a gente vai ver daqui a pouco, semana que vem, que é toda expressão posicional no infinito representa um número real. Isso também tem a ver com a completude, tá? O que eu quero dizer uma expressão posicional? A generalização de uma expressão decimal, certo? Que pode ser em outra base. Então, se eu pego uma sequência infinita de algarismos, na verdade, por que eu não falei isso agora? Porque para formalizar isso eu preciso da ideia de série. Porque isso vai ser uma série. Então, quem garante que aquela série, o que aquela notação representa? Uma expressão posicional infinita. Representa a soma de uma série. Então, quem garante que aquela série converge? Ou seja, que aquilo ali representa um número real. Dizer que aquilo representa um número real quer dizer que aquela série converge. É a completude também. Tá beleza? Então, todas essas coisas aí, o exercício é pensar intuitivamente
como o que dá garantia para essas propriedades é a completude, tá legal? E aqui tem também nesse PowerPoint que eu não vou fazer. Tá, isso aí eu já falei. Que são essas perguntas aí que a gente tem que fazer para pensar nisso, que então, vale em Q, não vale em R, etc. E essa parte aqui eu vou pular, que era só o roteiro de uma construção, uma outra construção para R, tá? Que é a construção por sequências de Cauchy. Nessa construção por sequências de Cauchy, é uma construção alternativa a Costa de Dedekind. Como é que é essa construção? A gente pegaria os números racionais, definiria a sequência de Cauchy dos números racionais, e aí ia ter aquela coisa que sempre acontece. A gente vai pegar todas as sequências de Cauchy, só que o que vai acontecer? Algumas convergem, outras não. Tá? Então, algumas convergem nos racionais, ela já vai convergir para o número racional. Então ela vai estar identificada com o objeto que já existe. Certo? Aí as outras, tipo essa aqui, essa aqui, nos racionais, é de Cauchy, mas não converge. Então ela vai criar um novo objeto que eu vou chamar de número irracional. Legal? Então, nessa construção por sequência de Cauchy, um número real é uma classe de equivalência de sequência de Cauchy. Tá legal? Por que uma classe de equivalência? Porque não tem uma única que converge para a raiz de 2. Tem infinitas. Tá? Beleza? Então eu vou pegar isso e vou formar uma classe de equivalência. Como é que eu vou formar essa classe de equivalência? Quando a diferença tende a zero. Quando a diferença tende a zero, quer dizer que elas tendem para o mesmo lugar. Só que nos racionais, esse lugar pode ser um lugar ou não lugar. Pode ser um não ponto. Então, basicamente, só para ilustrar assim, mas tem aqui nesse PowerPoint um pouco mais detalhado, que é isso aí, beleza? Seria o roteiro para a construção de R por sequência de Cauchy. Tranquilo? Mas deu para pegar a ideia geral assim? Show! Então, no sábado, 3 horas, a gente vai falar de séries. Certo? E na terça-feira que vem, que eu vou estar super animado, que é o que eu mais gosto de falar de escrever pi na base 7, tá? Beleza? Que provavelmente tem aula, né? Porque eu nem sei, a Thaís vai saber isso. Se ganhar hoje, joga segunda. Se ganhar amanhã, joga segunda. Se perder, joga terça. Não, pode perder e jogar na semana também. Pode perder. Só que aí eu É, tenho que só- fazer 3 gols. Pô. Como é que é? Se a gente passar em primeiro, joga segunda. Não, isso Se eu passar sei. em segundo, joga terça. Não, essa parte eu sei. Eu quero saber o que tem que acontecer para não ficar em primeiro. Porque é pouco provável não ficar em primeiro. Então. O Brasil tem que perder. Mas ele pode perder e ainda assim ficar em primeiro. Sim, aí Tá. o time tem que fazer 3 gols de diferença. E, Isso que eu vou Mas perguntar. aí é muito difícil. Então o jogo vai ser segunda. Eu só assumi isso porque É quase não é? impossível. Foi? É Camarões, não é? É Camarões. Então, se ficar. E Se Brasil. o Brasil ficar em primeiro, tem aula dia 6. Se ficar em segundo, aí não tem aula dia 3, mas tem dia 13. Também se perder, porque é dia, enfim. Mas muito provavelmente tem aula dia 6. Isso. Tá. Valeu. Tem que botar mais teste, viu? Quem não for, vai fácil. Eu vou buscar em casa.